Olá, gente boa! Sejam muito bem-vindos a esse canal. Eu sou o Magreto e hoje vamos falar sobre Enola Holmes. Mas quem é Enola Holmes? Quem é essa pessoa com esse sobrenome mundialmente famoso? Pois bem, é o que eu vou te explicar logo após a vinheta. Olha só, pessoas, um recadinho rápido antes de começar esse vídeo. Eu gostaria de pedir para você já se inscrever aqui nesse canal, clicando aqui embaixo, e já deixar o like nesse vídeo e ative o sininho também para você não perder nenhum vídeo postado aqui. E se não for pedir muito, você pode me seguir nas minhas redes sociais, que são essas aqui. Dito isso, chega de enrolação e vamos para o vídeo. Pois bem, pessoas, quem é Enola Holmes? Enola Holmes é uma garota de 16 anos e ela é irmã de Sherlock Holmes e Mycroft Holmes. E até que poderia parecer que uma história, colocando o famoso e renomado detetive Sherlock Holmes como um mero coadjuvante, é que isso não seria assim tão convincente, não é mesmo? Mas é aí que você se engana, meu caro padawan. Enola Holmes é um filme que foi lançado pela Netflix no dia 23 de setembro de 2020. E você sabe quem produziu esse filme? Se você não sabe, eu te conto. Quem produziu esse filme foi essa pessoa aqui, ó, que talvez você conheça da série Stranger Things. E esse filme, produzido e protagonizado por Millie Bobby Brown, conta com recursos interessantes para deixar esse filme assim com um clima mais leve, assim, não com aquela cara mais pesada que eram os filmes e também a série do Sherlock Holmes. Um desses exemplos é a quebra da quarta parede. Isso por si só tem que ser feito por uma pessoa que seja carismática, né? Por exemplo, não adianta colocar aqui uma pessoa carrancuda para fazer a quebra da quarta parede. Isso não vai funcionar. E outra coisa interessante também são aquelas tiradas meio sagazes, já que Enola, ela conta a história que o nome dela na verdade é um palíndromo e que esse nome foi escolhido pela mãe dela para dizer que ela se sairia melhor sozinha, já que Enola, se você ler ao contrário, é alone, que significa sozinha em inglês. Não me diga! E também ela cita o nome dos irmãos dela, Sherlock e Mycroft. E ela diz o nome deles ao contrário. E isso só mostra que ela é meio que obcecada por ler as coisas ao contrário. E isso tem um peso na história, porque várias mensagens que a mãe dela deixou eram as coisas escritas já assim ao contrário, ou um palíndromo. Se você não sabe o que é palíndromo, é quando uma palavra se lida ao contrário, ou se inverter as letras, ela forma outra palavra e não perde o sentido. E outro ponto interessante também no filme é que no decorrer do filme, ela muda o seu objetivo, que era de encontrar a mãe dela, que havia desaparecido, para ajudar um marquês em ascensão que estava correndo o risco de ser assassinado. E isso mostra que, apesar dela ser uma Holmes, que tem aquela fama de serem frios, não se importarem com as outras pessoas, mesmo assim ela tem um sentimento e ela é uma pessoa comum. Apesar de fria, calculista, é apenas uma adolescente de 16 anos de idade. E ao longo do filme a gente pode perceber que Enola, ela tem a capacidade de ofuscar até mesmo o próprio Sherlock Holmes, que é tido como o maior detetive da Inglaterra, quiçá do mundo. E isso é uma coisa bem interessante de ser vista aqui. Até no começo você pode até se achar, não, o Sherlock é o maior, é o mais inteligente, mas depois você acaba se acostumando, porque normalmente é assim que acontece. A pessoa é mais inteligente até você conhecer outra pessoa que seja mais inteligente que aquela. E ao contrário do detetive da série, que é vivido por Benedict Cumberbatch, que é todo cheio de si, orgulhoso, fazendo questão de se mostrar o maioral, o mais inteligente, ele que sabe resolver tudo, esse aqui do filme, vivido por Henry Cavill, se mostra um pouco mais humilde e com um pouquinho de emoção. E ele chega até a abrir um sorriso quando um agente lá da Scotland Yard pergunta como que a irmã dele, com apenas 16 anos, conseguiu resolver o caso antes dele. Como a sua irmã chegou antes do senhor? Perdão? Um fato que talvez tenha alguma relação, e se você percebeu, é porque você estava prestando muita atenção ao filme. É que é dito que Enola, quando criança, brincava bastante com uma pinha, que tinha lá até o rostinho desenhado e tal. E anos mais tarde, o Sherlock entrega essa mesma pinha para ela, no mesmo momento que ela está lá naquela escola lá, sabe? Eu vim aqui te dar isso. Achei debaixo do travesseiro. Ela guardou, viu?
Dash. E daí o Sherlock meio que dá um direcionamento para ela. Um pouco mais tarde no filme, quando o Enola se livra do vilão, ele acaba caindo com a cabeça em um negócio que tem um formato bastante parecido com uma pinha. Coincidência? Acho que não! Então, pode ser que uma coisa vá ligando a outra. Uma arma de Chekhov. E outro fato que eu achei bastante interessante, lembra outro Sherlock. Sim, mais um Sherlock na história. Aquele Sherlock dos filmes, vivido por Robert Downey Jr. Nos filmes, o Sherlock do Roberto era mestre nos disfarces. E aqui nesse filme é a Enola que usa e abusa desse artefato. Ela chega mesmo a enganar o próprio Sherlock com disfarce. E o Mycroft também é inteligente. Quanto ao roteiro do filme, apesar de ser crível, coerente, coeso, ele se torna um pouco arrastado. Mas, se você pensar bem, isso tem um objetivo. Pois, por exemplo, aquelas cenas da Enola lá naquela escola interna lá, a partir daquele momento foi que Enola começou a pensar mais, ter mais tempo de pensar, porque antes ela só estava fugindo dos vilões para cá, ajudando um para cá e procurando a mãe para lá. Mas ali não, ali ela tinha tempo suficiente para pensar. Então, a partir dali, Enola começou a se tornar aquela detetive. Tanto que na visita que o Sherlock faz a ela, ele até fala para ela que vai dizer algumas coisas de detetive para detetive. Então ali ela teve o reconhecimento do próprio Sherlock Holmes, o maior detetive da história, reconheceu ela como uma detetive brilhante. E isso fez com que ela, ao fugir ali daquela escola interna, daquele convento, ao invés de ela ir para Londres, se esconder novamente, ela resolveu ir direto ao encontro dos vilões. E ao chegando lá, teve o plot twist que você viu no filme. E se você não viu, eu não vou contar porque é spoiler. Então, tá na Netflix, vá lá, veja. E daí, é claro que esse direcionamento, esse conselho do Sherlock serviu meio que para acordar e perceber que era uma detetive, porque ela teria plenas capacidades de chegar sozinha à resolução do caso, como de fato ela chegou. Mas, sem dúvida, uma pessoa de 16 anos, sendo encorajada pelo um irmão mais velho, muito mais experiente, muito mais famosão, assim, tinha a fama de ser o maior detetive da Inglaterra, sem dúvida isso ajuda muito. Mas o Sherlock não conta nada, apesar do Sherlock já saber. Tanto que depois, quando o caso é resolvido, o Sherlock conta que ele já sabia, mas por outro motivo. O uniforme nas imagens da imprensa. Oh, As medalhas no peito. Ele não estava no país quando o pai do garoto foi morto. Estava servindo no Afeganistão. Então, meio de longe, o Sherlock estava protegendo o Marquês, enquanto que a Enola estava ali para resolver o caso. É só você prestar bem atenção ali quando o Sherlock está conversando ali, ele mostra o jornal pro agente da Scotland Yard. Esse filme não traz tantas cenas assim de deduções lógicas como é comum nos filmes, nos livros e na série do Sherlock Holmes. Mas as poucas cenas que traz mostra que Enola tem o mesmo instinto dedutivo do Sherlock. Ou seja, isso sim é uma coisa boa, porque daí é dividido em cenas de ação, aquelas cenas arrastadas e as cenas de deduções lógicas, ou seja, mistura tudo. A cena arrastada, como eu disse, tem um propósito, senão bastava tirar. Mesmo assim, se tivesse um corte mais enxuto no filme, ele ficaria um pouco mais interessante. E o filme termina assim com o arco principal, a trama principal é concluída, que é o caso do Marquês desaparecido. Mas toda a subtrama, que é a luta da mãe da Enola, aquela luta pela liberdade das mulheres naqueles tempos antigos, das Londres opressoras, essa trama não é contada, então fica aberto. Isso poderia abrir espaço para outros filmes, já que esse filme é baseado em uma série de 6 livros. Mas acontece que tem um pequeno problema nessa história, já que a Netflix foi processada por esse filme. Como eu disse, o filme se baseia em uma série de 6 livros, escrito por Nancy Springer. E a Netflix foi processada pela família de Arthur Conan Doyle, e diz que tem os direitos. O que ocorre é que em 2014, a família Doyle, que tem uma empresa chamada Doyle Estates, perdeu a maior parte dos direitos do personagem Sherlock Holmes. Foi decidido por lei que os livros lançados antes de 1923 são de domínio público. Já as 10 últimas obras lançadas entre 1923 e 1927 ainda estão em poder da Doyle Estates e da família do Arthur Conan Doyle. É nisso que a família Doyle se agarrou, porque esse Sherlock do filme de Enola Holmes, ele tem
traços emocionais, ou seja, ele tem emoção e sentimento. E isso só apareceu nesses últimos 10 livros que ainda estão em poder deles. E que o Sherlock anterior a isso não tinha emoção, não tinha afeto. Então, por esse Sherlock do filme ser um pouco emotivo, ele se importar com a Enola, eles dizem que essa história se baseia nos últimos 10 livros. Então, a propriedade é deles. Mas a Netflix deu um jeito de contornar isso e lançou o filme. Ou seja, a família Doyle perdeu. Ainda bem. E outro ponto interessante também é que esse filme não era para ser Netflix. Quando a Millie Bobby Brown começou a produzir esse filme com a Legendary Pictures e seria lançado pela Warner Bros. Nos cinemas. Mas devido à pandemia do Covid-19, isso não teve como ser lançado nos cinemas. E como não tem como guardar um filme desse porte, desse tamanho, já que custou tanto para ser produzido, não tem como guardar um filme desse e esperar a boa vontade aí do Covid, que o Covid vai embora, para abrir de novo os cinemas. Então, o que eles fizeram foi que a Netflix comprou os direitos e a Warner se deu mal e a Netflix lançou o filme aí nas plataformas de streaming. E você, o que achou do filme? Comenta aqui embaixo. E essa história de processo, o que você acha disso, hein? Comenta aqui embaixo também. Então é isso, eu vou ficando por aqui. Gostou? Clique em gostei, inscreva-se, ative o sininho para ficar por dentro dos novos assuntos comentados aqui neste canal. Compartilhe esse vídeo com seus amigos e eu acho que eu te vejo num próximo vídeo. Até mais, see ya!